Pois chegamos no 15 de dezembro. Daqui a 15 dias, o Lula deve tomar posse. Eu acho que é inevitável que nós pensemos sobre o que aconteceu em Brasília, com aquele vandalismo todo, com aquelas pessoas acionadas pelo que se chama de o apito do cachorro para atacar a sede da Polícia Federal. Não é pouca coisa. E isso após a prisão de um bolsonarista que convocou mais de uma vez pessoas armadas para resistirem à posse do Lula. Notem que o bolsonarismo se vira, inclusive, contra aspas, as instituições que eles próprios defendem, fecha aspas. Porque eles não defendem instituição nenhuma. Eles defendem um certo radicalismo, uma certa crença que nem mesmo a direita consegue explicar. O que aqueles caras fazem é um negócio tão violento que as autoridades públicas se preocupam com bastante seriedade. Por quê? Porque basta o apito do cachorro e eles fazem o que fazem. Mas a maior preocupação de todas qual é? É que as polícias começam a mostrar condescendência com essa gente. Eles já eram condescendentes com esses caras. Veja no governo Bolsonaro o episódio que aconteceu no Ceará. O Sérgio Moro era ministro da Justiça e foi lá dar apoio para policiais amotinados. Lembram? Foi aquele caso em que o irmão do Ciro Gomes levou um tiro, porque pegou uma patrola e tocou em cima dos caras que estavam amotinados num quartel. Todo mundo, de uma maneira ou de outra, tem esta consciência que o bolsonarismo gerou um tipo de infiltração nas polícias que representa, sim, um problema grave, sério. Dia 1º de janeiro, nós teremos um outro teste, que não é só a posse do Lula, mas é o comando que será dado pelo governo Lula para que os militares desocupem as chamadas áreas de segurança nacional. Que áreas são essas? Aquelas que estão na frente dos quartéis. São áreas de ocupação restritíssima, mas que os patriotários tomaram conta já há mais de 40 dias. O novo governo já disse que vai mandar desocupar. E aí, nós poderemos ver como é que o princípio organizador de Forças Armadas, organizador de servidores públicos com armas dadas pelo povo, vão reagir. Será a ordem do comandante supremo das Forças Armadas: desocupem. O que já deveria estar desocupado há muito tempo. Por quê? Porque a lei manda que assim seja. Áreas de segurança nacional têm acesso restrito, mediante prévia autorização. Mas não. O que nós enxergamos? Vejam, o Mourão, esses dias, escreveu um artigo pestilento, dizendo que essas manifestações são legítimas. Ora, desde quando manifestar-se a favor de crimes, a favor de golpe de Estado, a favor da truculência é legítimo? A lei proíbe expressamente isso. Então, a discussão que o Brasil vai enfrentar daqui para frente é como a lei voltará a ter primazia sobre determinados núcleos de poder que o povo brasileiro deu nesses últimos 4 anos. Isso será um grande desafio e uma grande curiosidade que eu tenho. Quero ver como é que isso vai acontecer. Porque o Brasil não pode viver no império da barbárie,
Bolsonaro deve estar jogando videogame lá no Alvorada junto com seus filhos. Deve estar apavorado, porque eu não tenho dúvida que esse cara tem que ir para a cadeia. Esse é o criminoso máximo. Mas não esqueçam, quem de qualquer forma participa da prática do crime, tão criminoso é. Então, os financiadores, certos endinheirados, que estão bancando isso tudo, devem contas, sim, ao povo brasileiro. Observado o devido processo legal, o amplo direito de defesa, e depois condenação em cadeia. Imaginem se o que aconteceu na segunda-feira tivesse partido do MST. O que faria a Polícia do Distrito Federal? Faria a opção por não aumentar os ânimos? Não esquentar os ânimos? E até hoje não prenderam ninguém. Ninguém. Que é a amostra cabal, não só de leniência com o crime, mas de associação a ele. Isto é muito grave. E o mais grave de tudo é quando nós começamos a naturalizar estas coisas. Isto não deve ser natural. Isto deve chocar. Quando o Estado democrático é atacado, isto não deve ser uma normalidade, coisa que Bolsonaro fez durante 4 anos. E essas barbaridades foram sendo normalizadas. O presidente da República vinha no cercadinho e dizia verdadeiras barbaridades. E isso era normalizado. Não pode ser mais assim. O Brasil vai enfrentar um momento muito grave. Mas esta gravidade tem a capacidade e a potência de nos levar para um bom destino. Vejam que Lula já tem viagens marcadas. Lula vai visitar a China, Lula vai visitar os Estados Unidos. Lula determinou que as relações internacionais do Brasil com os países da América Latina sejam retomadas. Isso é muito importante. Isso é o Brasil voltando a ser Brasil. Isso são os temas da política. Mas mesmo assim, se tu pegar, por exemplo, a tão odiada Folha de São Paulo pelo bolsonarismo, continua sendo Folha de São Paulo, que demoniza a política. Quando as negociações políticas em torno da construção de viabilização de um orçamento que seja capaz de fazer o Brasil seguir caminhando, a Folha de São Paulo trata como a PEC da gastança, como se tratar de farmácia popular, de dinheiro para o SUS, de Minha Casa Minha Vida, do Bolsa Família, como isso fosse gastança. É assim que eles falam. Quando agora o Centrão deu uma amostra de como é poderoso, modificando a lei das estatais, os analistas políticos não dizem, olha, o Centrão está dando uma amostra de força. Não, eles dizem, vejam, Lula deu autorização porque quer Mercadante no BNDES. Mesmo que Mercadante tenha todas as condições jurídicas de assumir a posição no BNDES, goste eu ou não, eles sabem disso, mas o que fazem? Demonizam a política. Os políticos voltarão para a cena pública e a controlar empresas estatais. Ora, como se textos de lei, especialmente os nascidos da Lava Jato, tortos, preconceituosos, fossem capazes de conter corrupção. Não. Todos sabem que a corrupção se controla a partir de critérios de compliance, de transparência, sem decretos de sigilo de 100 anos. Não importa. Veja o caso da Petrobras.
Todos os condenados da Petrobras eram servidores de carreira. Todos. Carreira. Não eram políticos. Então a demonização da política está cobrando um preço altíssimo do país. Soma isso tudo a esses baderneiros, esses bandidos que estão na frente dos quartéis, a resistência de militares a se submeter à ordem democrática, as polícias militares dos estados complacentes, quando não concorrentes na prática dos crimes, nos apresentam uma necessidade de atenção. Nós precisamos voltar à normalidade. Mais que a normalidade democrática, nós precisamos retornar à normalidade civilizatória. Quem viu aquele negócio em Brasília e os policiais assistindo de camarote, os caras querendo jogar um ônibus de um viaduto, não tem como não se preocupar. Chegamos na metade de dezembro, 1º de janeiro posse, mais de 20 chefes de Estado de primeiríssima linha estão vindo ao Brasil para prestigiar a posse do Lula. Será que é porque é o Lula? Ou será que é porque o Brasil é um player relevantíssimo no Teatro das Nações? E o Brasil tem que oferecer segurança para o rei da Espanha, para a vice-presidenta dos Estados Unidos, para todos aqueles que vierem ao nosso país. Eu espero, sinceramente, que comecem logo as prisões destes bandidos, que todos sabem quem são, que fizeram o que fizeram em Brasília. Vamos lá. De vez em quando eu dou uma passada aqui, até para fazer o que eu gosto, falar sobre política, falar sobre o nosso país, falar sobre futuro. Mas eu confesso a vocês, às vezes eu fico bem mais confortável num espaço que é o espaço que não me agrada, o espaço do não exercício da minha cidadania plena, mas do exercício de um certo egoísmo que eu nunca pratiquei, mas que ultimamente, diante da barbárie que se instalou no país, eu resolvi tomar para mim. Acho que estou errado, mas é o que é. Um abraço para todo mundo, vamos ver como é que as coisas se desenvolvem.